Alexandre, o grande versus realidade. O conquistador que perdeu tudo. A história adora seus heróis. Gosta de pintar quadros magníficos de homens que conquistaram o mundo, que dobraram nações aos seus pés, que fizeram tremular suas bandeiras do Mediterrâneo até a Índia. Alexandre da Macedônia é um desses nomes que brilham nos livros escolares como uma estrela distante e inacessível. Alexandre, o Grande, dizem. O homem que nunca perdeu uma batalha. O gênio militar, o conquistador invencível. Mas e se eu te contasse que essa história tem um lado sombrio, que raramente é contado? E se te dissesse que o homem que conquistou o mundo morreu completamente derrotado? Que seu exército estava em revolta? Que seu império desmoronou como um castelo de areia no exato momento em que ele fechou os olhos pela última vez? Prepare-se, porque a verdade sobre Alexandre não é tão gloriosa quanto pintam. O conquistador que tinha tudo. Vamos começar com os fatos que todo mundo conhece. Alexandre nasceu em 356 a.C., filho do rei Filipe II da Macedônia. Teve como professor ninguém menos que Aristóteles. Aos 20 anos, assumiu o trono. Aos 30, havia conquistado o maior império que o mundo já tinha visto até aquele momento. Pérsia, conquistada. Egito, sob seus pés. Síria, Babilônia, terras até o rio Indo, todas suas. Ele era o homem mais poderoso do mundo conhecido. Cidades se curvavam diante dele. Reis imploravam por misericórdia. Seu nome era sinônimo de poder absoluto. Mas aqui está o problema com conquistas terrestres. Elas não significam nada se você perde sua alma no processo. A primeira rachadura. O exército em frangalhos. O que os livros de história não gostam muito de enfatizar é que nos últimos anos de Alexandre, seu exército estava completamente exausto e à beira da rebelião. Imagine a cena. Você é um soldado macedônio. Você deixou sua casa, sua família, suas terras há mais de uma década. Você atravessou desertos escaldantes, escalou montanhas intransponíveis, lutou em batalhas sangrentas, onde viu seus amigos morrerem aos montes. E para quê? Para a glória de um jovem rei obcecado que nunca diz chega. Em 326 a.C., às margens do rio Ífasis, na Índia, aconteceu o impensável. O exército de Alexandre se recusou a continuar. Sim, você leu certo. As tropas do grande conquistador simplesmente disseram não. Eles estavam acabados, destruídos, não aguentavam mais. Alexandre implorou, ameaçou, tentou persuadir. Nada funcionou. Seus generais, liderados por Coeno, foram diretos com ele. Os homens querem voltar para casa. Eles querem ver suas famílias. Basta dessa loucura. Que tipo de grande líder não consegue inspirar seus próprios homens a seguirem em frente? A resposta é simples. Um líder que havia perdido completamente a noção da realidade, consumido por sua própria ambição desmedida. A transformação em tirano. A Bíblia nos alerta sobre os perigos do orgulho. Em Provérbios 16:18 está escrito: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Alexandre é o exemplo perfeito dessa verdade antiga. À medida que suas conquistas cresciam, Alexandre começou a se transformar. Ele abandonou as tradições macedônias e adotou costumes persas. Pior ainda, começou a exigir que seus generais se prostrassem diante dele, como se fosse um deus. Imagine a humilhação. Homens que lutaram ao seu lado, que sangraram com ele, que salvaram sua vida em batalhas, agora eram forçados a se jogar no chão e beijar o solo aos seus pés. Isso não era liderança, era megalomania pura. A situação ficou tão grave que houve conspirações para assassiná-lo. Em 330 a.C., ele executou Filotas, um de seus comandantes, sob acusação de traição. Logo depois, assassinou Parmênio, o pai de Filotas e um dos generais mais leais de seu próprio pai. Esses homens haviam servido sua família por décadas, mas o pior ainda estava por vir. O assassinato do melhor amigo. Em 328 a.C., durante um banquete embriagado em Samarcanda, Alexandre cometeu um ato que mancharia sua reputação para sempre. Em meio a uma discussão acalorada, ele pegou uma lança e assassinou Clito, o negro. Quem era Clito? Apenas o homem que havia salvado a vida de Alexandre na Batalha de Granico. Apenas um dos seus amigos mais antigos e leais. Apenas alguém que teve a coragem de dizer a verdade ao rei. Você está se tornando um tirano. Alexandre o matou por isso. Depois que a embriaguez passou e ele percebeu o que havia feito, Alexandre entrou em profunda depressão. Trancou-se em seus aposentos por dias, chorando e se lamentando. Mas o estrago estava feito. O sangue de um amigo manchava suas mãos. Esse é o seu herói?
Esse é o grande conquistador? Um homem que mata seus amigos em surtos de raiva embriagada? O império imaginário. Aqui está uma verdade brutal que ninguém gosta de admitir. Alexandre nunca construiu um império de verdade. Ele conquistou territórios, mas não criou nada sustentável. Um império real precisa de estrutura, administração, continuidade, precisa de leis, instituições, sucessão planejada. Alexandre não tinha nada disso. Ele estava tão obcecado em conquistar o próximo território que nunca parou para realmente governar o que já havia conquistado. Suas conquistas eram superficiais. Ele passava por uma região, aceitava a rendição, deixava alguns administradores por lá e seguia em frente. Não havia integração real, não havia sistema. Era tudo aparência sem substância. A Bíblia registra no livro de Daniel uma profecia fascinante sobre Alexandre. No capítulo 8, Daniel tem uma visão de um bode que representa o rei da Grécia. O bode tornou-se muito grande, mas no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado e em seu lugar nasceram 4 chifres proeminentes. Essa profecia, escrita séculos antes de Alexandre nascer, previu exatamente o que aconteceria. Um rei grego se tornaria extremamente poderoso, mas seria quebrado no auge de seu poder, e seu reino seria dividido em 4 partes. A morte patética. Junho de 323 a.C., Babilônia. Alexandre tinha apenas 32 anos. Depois de dias de festa e bebedeira excessiva, ele começou a sentir-se mal. Febre alta, dores terríveis, fraqueza progressiva. Em questão de dias, o homem que conquistou o mundo estava agonizando em uma cama, incapaz de falar, definhando. Enquanto morria, seus generais se reuniram ao redor dele e fizeram a pergunta óbvia: a quem deixas o reino? A resposta de Alexandre, segundo os registros, foi ambígua: ao mais forte ou ao mais digno, dependendo da tradução. Que tipo de resposta é essa? Você conquista o maior império do mundo e não tem um plano de sucessão? Não designa um herdeiro claro? Isso não é grandeza, é irresponsabilidade monumental. Ele morreu ali, provavelmente de febre tifoide, malária ou envenenamento. Os historiadores ainda debatem. O homem que conquistou o mundo não tinha nem 33 anos e morreu sem deixar um legado sustentável. O colapso instantâneo. E aqui está a parte mais reveladora de toda essa história. O império de Alexandre desmoronou imediatamente. Não levou décadas, não levou anos, levou semanas. Seus generais, que ele havia tratado com desprezo e arrogância, imediatamente começaram a brigar entre si. As guerras dos diádocos, sucessores, começaram quase instantaneamente. Cada general queria um pedaço do bolo. Pérdiccas tentou manter o império unido. Falhou e foi assassinado. Roxana, a viúva de Alexandre, e seu filho foram eventualmente executados. A família real foi completamente eliminada. Ninguém sobreviveu. Em poucos anos, o império estava dividido em 4 reinos principais, exatamente como Daniel havia profetizado séculos antes. 1. Cassandro ficou com a Macedônia e a Grécia. Lisímaco ficou com a Trácia e partes da Ásia Menor. 3. Seleuco ficou com a Síria e terras orientais. 4. Ptolomeu ficou com o Egito. Cada um desses generais se declarou rei. Cada um fundou sua própria dinastia. O império de Alexandre deixou de existir mais rápido do que ele havia levado para construí-lo. A verdadeira derrota. Então, vamos recapitular. Alexandre morreu aos 32 anos, longe de casa, cercado por generais que mal podiam esperar para dividir seus despojos. Seu exército estava exausto e revoltado. Ele havia assassinado seus amigos e conselheiros mais leais. Não deixou herdeiro capaz de sucedê-lo. Seu império desmoronou instantaneamente após sua morte. Sua família foi massacrada. 2. Isso é vitória? Isso é grandeza? A verdade é que Alexandre conquistou territórios, mas perdeu tudo que realmente importa. Ele ganhou o mundo e perdeu sua alma, exatamente como Jesus alertou em Mateus 16:26. Pois, que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Alexandre tinha tudo em termos terrestres, mas morreu vazio, sozinho e sem nada de valor eterno. O contraste com a verdadeira grandeza. Agora, contraste essa história com outro líder que a história registra: Jesus Cristo.
Jesus não conquistou territórios, não comandou exércitos, não construiu palácios. Viveu apenas 33 anos, um ano a mais que Alexandre. Foi traído, preso, torturado e executado da forma mais humilhante possível. Mas ao contrário de Alexandre, o império de Jesus não desmoronou. Pelo contrário, cresceu exponencialmente. 2000 anos depois, bilhões de pessoas ao redor do mundo seguem seus ensinamentos. Seu impacto na humanidade é imensurável. Sua mensagem atravessou milênios. Por quê? Porque Jesus não buscava poder terrestre. Ele ofereceu algo infinitamente mais valioso: transformação interior, propósito eterno, redenção, amor verdadeiro. Alexandre tentou conquistar o mundo pela espada. Jesus conquistou corações pela verdade e pelo amor sacrificial. Qual desses dois homens foi verdadeiramente grande? A lição que precisamos aprender. A história de Alexandre não é apenas sobre um conquistador antigo. É um alerta urgente para nós hoje. Quantas pessoas você conhece que estão fazendo exatamente o que Alexandre fez? Conquistando, acumulando sucesso profissional, dinheiro, reconhecimento, poder, construindo impérios de aparência, mas negligenciando suas famílias, sua saúde mental, suas almas. E o que acontece no final? Elas chegam ao topo e descobrem que está vazio. Elas ganham tudo e perdem o que realmente importa. Provérbios 23, 4, 5 nos adverte: não te canses para enriquecer. Porventura, fixarás os olhos naquilo que não é nada? Pois, certamente, a riqueza fará para si asas e voará aos céus como a águia. Alexandre aprendeu isso da maneira mais difícil possível. Chamada para a ação. Escolha seu império. Então, aqui está a grande pergunta que você precisa responder hoje. Que tipo de império você está construindo? Um império como o de Alexandre, feito de conquistas terrestres que desmoronarão no momento em que você partir? Ou um legado eterno, construído sobre valores verdadeiros, relacionamentos significativos e propósito que transcende esta vida? Você tem uma escolha a fazer agora mesmo. Continuar correndo atrás do próximo território, da próxima conquista, do próximo marco de sucesso que nunca satisfaz completamente, ou parar, reavaliar sua vida e começar a investir no que realmente dura para sempre. Alexandre morreu sozinho, cercado por pessoas que o traíram, deixando um império de fumaça que se dissipou com o vento. Não cometa o mesmo erro. Invista em sua família. Passe tempo de qualidade com as pessoas que você ama. Elas são seu verdadeiro tesouro. Cuide da sua alma. Busque significado além das conquistas materiais. Desenvolva sua vida interior, sua fé, seu caráter. Construa relacionamentos verdadeiros. Não pessoas que se prostram diante de você, mas amigos reais que te amam o suficiente para dizer a verdade quando você está errado. Deixe um legado que importa. Não apenas monumentos ao seu ego, mas impacto positivo real na vida das pessoas ao seu redor. A história de Alexandre é um aviso vermelho piscante sobre os perigos da ambição desmedida e do orgulho. Mas também é uma oportunidade para você fazer diferente. Não seja mais um Alexandre, conquistando tudo e perdendo o que realmente importa. Seja alguém que entende que a verdadeira grandeza não está em quantos territórios você conquista, mas em quantas vidas você transforma positivamente, em quanto amor você compartilha, em quanto você cresce como ser humano. A escolha é sua e o tempo é agora. Porque assim como Alexandre descobriu tarde demais, você não leva nada desta vida além do legado que deixa e da pessoa que você se tornou. Então, que tipo de pessoa você está se tornando? E que tipo de legado você está construindo? Pense nisso. E depois haja de acordo. Porque a vida é curta demais para desperdiçá-la construindo impérios de areia. Até o próximo vídeo.